Olá, nós vamos continuar aqui, né, a nossa série de tutoriais aqui. Agora nós vamos falar hoje, né, sobre essa aba aqui de configurações. Vamos aqui dar uma passadinha nela, tá? Então vamos aqui começar o seguinte. Esse primeiro parâmetro aqui de, no caso, configuração, né? Instrumento default. Bem, como agora o cifrácio, né, você pode trabalhar com cifragem para violão, cavaquinho, viola, teclado e ukulele, né? Se você toca até mais de um instrumento, né? Ou toca um desses instrumentos, né? Então você vai escolher qual que é o instrumento que você usa mais, né? E aí você vai colocar aqui, como o cifrácio na instalação dele ele vem como padrão o violão, mas você pode marcar aqui, por exemplo, cavaquinho, aí você manda salvar aqui, e qual que vai ser a implicação disso? A implicação disso é, quando você for lá em música e for criar uma nova música, né, ele já vai vir aqui, né, ele vai inserir aqui automaticamente, na hora que você salvar aqui, o instrumento que tiver como instrumento default, aqui nas configurações, né? É claro que você faz aquela cifragem lá e você pode adicionar aqui, né, outro instrumento. Então eu posso colocar agora cifragem, por exemplo, de violão aqui, né? Aí eu clico aqui, ele vai copiar a cifra que já estava aqui para cavaquinho, por exemplo, e você vai cifrar, mandar editar aqui e cifrar a cifra de cavaquinho. Então, uma coisa não realmente impede a outra, tá? Então, é para facilitar mesmo. Se você toca cavaquinho, você vai, por exemplo, configurar aqui, salva essa configuração. Como eu toco violão, eu vou deixar no violão mesmo. Outra coisa que é o conteúdo a ser, né, exibido lá na hora que você montar a sua página de preview. Aí você tem essas opções. Você pode marcar aqui apenas a letra da música, apenas a letra cifrada, sem os desenhos lá dos acordes, apenas as digitações. Aí eu quero imprimir só as figurinhas, né, só os diagramas lá. E letra cifrada e digitações, que é aqui o default, né? Você quer ver tudo, né? Então isso aqui pode ser uma opção. Ela vem sempre para você mostrar tudo, letra cifrada e digitações. Bem, aí nós temos aqui a nossa página, o que vai ser exibido, né? Lá no preview, né? É muito interessante porque, primeiro, né? O que vai ser exibido no cabeçalho e o que vai ser exibido no rodapé. São os mesmos itens, só que aqui você pode configurar, né, o que vai ser exibido no cabeçalho e no rodapé. Então a gente tem algumas opções aqui interessantes. Então, por exemplo, eu quero que exiba no cabeçalho, por exemplo, o título da música. Eu posso marcar aqui. Se eu quiser também que exiba o nome do artista, então eu posso também marcar, ou seja, uma não exclui a outra. Você pode imprimir essas duas coisas ao mesmo tempo aqui, né? Exibe título de songbook. Quando você está imprimindo um songbook, se você quer que ponha o nome do songbook lá no seu cabeçalho. Vamos então fazer um teste aqui. Eu vou salvar. Vou lá na música lá, pegar uma música aqui, lá. Aqui, ó, a gente tinha marcado lá nome do artista, né, e nome da música. Olha lá que bacana, tá vendo? Vamos agora ver isso no contexto do songbook, porque a gente tinha
marcado para sair o título do songbook. Então eu vou filtrar um songbook aqui. Vou colocar aquele que vem aqui, que é o do Jobim. Visualizar. Olha lá, Tom Jobim, volume 1, que é o título do songbook. Eu tinha colocado para vir também o nome do artista, Tom Jobim, e o nome da música. Então você vai configurando, né, do jeito que você quer aí. Se eu quiser só o título do songbook, eu deixo os outros dois aqui desmarcados, né? Então é só a gente voltar aqui, ó. Vamos voltar na configuração. E também você pode, se você quiser que a página, né, exiba a numeração da página em cima, você pode marcar. Eu aqui deixei, no caso, configurado para aparecer a numeração aqui da página embaixo, só no rodapé. Tá? E aqui o título, se você quer que saia lá página, vamos supor, se for, quando a minha versão em inglês estiver pronta, aí a pessoa pode pôr aqui page, por exemplo, né? Então a gente pode configurar isso aí. Então vamos, eu vou aqui vou desmarcar, por exemplo, aqui, ó, de novo, ó. Vou deixar só o título do songbook no cabeçado. Vamos supor que no rodapé eu vou querer que saia o título da música, então o nome do artista. Então, vamos aqui deixar aqui no songbook, vamos aqui deixar o nome do artista, e aqui eu vou querer embaixo o título da música, por exemplo. Aqui vai sair o título aqui da música, no rodapé. O título do songbook eu vou desmarcar, por exemplo. Salvar aqui. Vamos agora visualizar. A gente tinha deixado o nome do songbook, o nome do artista aqui, e embaixo a gente tinha marcado para sair só a música. Né? Então você pode ir brincando aí com essas customizações, né, que você pode fazer aqui no cabeçalho e no rodapé. Vamos supor que a gente quer sair no numeração aqui da página em cima e embaixo também. E aqui eu quero sair, em vez de título da música, o nome do artista, por exemplo. Vou voltar lá. Então, a página aqui em cima, né, no cabeçalho e no rodapé. A gente tem aqui, por exemplo, lá no rodapé, a gente pediu só o nome do artista e a paginação, certo? Então dá para a gente ir fazendo essas brincadeiras, né, para a gente estar configurando aqui essas opções aqui, tá ok? Logo em seguida, o que a gente tem aqui? A gente tem configuração interna da página. Tá? As margens, tá? Ele está com 8 aqui, mas eu não estou deixando modificar margem superior nem margem inferior. Mas vocês podem modificar, se você quiser aumentar um pouquinho, às vezes a margem aqui da esquerda, por exemplo, né? Pode ser, ou então diminuir um pouquinho. Eu deixei mexer na margem da esquerda e da direita. Superior e no caso inferior, elas estão bloqueadas,
porque aqui envolve alguns cálculos que a gente tem que fazer ali na paginação e do jeito que ficou aí, ficou muito bom. E iria complicar um pouco a gente, nesse momento aqui, liberar essas configurações aqui de margem. Então, se você quiser diminuir um pouco a margem aqui da esquerda, por exemplo, você pode diminuir aqui, sei lá, 0,5, aí você pode brincar aqui também. Tá? Esse aqui, ó, exibir página colorida, você viu ali, ela já estava vindo colorida. Se você quiser tudo preto e branco, isso aqui é em relação à página cifrada, porque às vezes ele vai, no caso, imprimir lá o songbook, ele não vai pôr a capa preto e branco, que você pôs foto lá, não. Aqui é em relação à página cifrada, né, que você está mandando para o preview. Essa sim, essa ele põe tudo preto e branco, inclusive o desenho dos acordes, tá? Então vou desmarcar aqui, nós vamos salvar. Vamos voltar aqui no filtro. Vamos visualizar. Olha lá, a página cifrada está toda em preto e branco. Não tem nenhuma, tem nada colorido aqui, ó. Título, né? Artista, os acordes, ó, tudo preto e branco. Vamos aqui no teclado, ó. A gente deu uma mexida no texto aqui. Você vê que uma mexida pequenininha que você faz no texto, ó, já está cabendo todos os teclados direitinho. Então é só entrar lá. Então, por exemplo, aqui, ó, pode, no caso, entender. Eu fui lá, quebrei a linha para cá, peguei esse pedaço, usei a tesourinha para cortar, depois a outra para colar, colei aqui. Então, a gente diminuindo aqui essas frases que são mais longas, ó, essa aqui poderia também ter passado para cá, ó, dado um enter aqui no contar e ter descido ele com essa partezinha aqui da cifra, para não ficar tão colado aqui na cifra, certo? Então, ó, o que a gente fez? Quando é a cifra preta e branca para o teclado, as teclas brancas a gente pinta de preto e as pretas a gente pintou de branco, né? Nas notas que estão sendo executadas, ok? Então fica bem interessante, às vezes você precisa ou gosta mesmo até de imprimir dessa forma, prefere, né? Eu tenho um usuário que já me relatou que ele gosta de imprimir tudo branco e preto. Também tem economia de tinta, tem diversos fatores aí que podem influenciar aí nessa decisão, né? Então aqui também já mais uma característica legal aqui das configurações. Eu vou voltar aqui para colorida. Bem, a gente tem agora aqui o seguinte. Ó, eu vou dar uma mexida aqui nessa margem aqui, ó. Vamos só ver como é que tá para, no caso, comparar. Eu vou, no caso, diminuir essa margem esquerda aqui, ó. Vou colocar de 8 para 3, ó. Vamos ver aqui. Vou colocar 3. Nós vamos voltar lá. Ele está mais coladinho aqui, tá vendo? Está mais coladinho. Então, se você precisar, né, diminuir aqui a margem até para caber um pouco mais, né? Você poder ter mais espaço aqui na sua folha, né? Então, se você tem uma margem maior, você tem menos espaço. Se você tem uma margem menor, você vai poder ter mais espaço, né? Então, pode ser interessante. Vamos aqui voltar para o original aqui no software, que é esse tamanho 8.
Aí a gente tem aqui tem mais duas coisas aqui, ó, que são esses dois parâmetros aqui. Vamos aqui no caso tentar entender aqui, ó. Aumentar o espaçamento entre linha acorde e linha texto. Então você tem a linha do acorde e a linha texto. Na hora dele montar, ou no caso preview, se quer que dá um espacinho, né? Você pode ir colocando ali. Eu deixei zero porque eu não achei realmente que vinha precisar, né? Mas você pode fazer uns testes aí, né? E você tem também esse outro parâmetro aqui, ó, quantidade de linhas a saltar após o conjunto de linhas cifra texto, né? É o seguinte, vamos aqui dar uma olhada aqui, ó. A gente tem, vamos aqui usar o preview aqui, ó. O que acontece? Você vê que aqui, ó, a gente tem a linha do acorde e a linha, né? A linha do texto, né? A letra da cifra, né? Então, aquele espacinho 6, na verdade, aquilo é milímetros, né? Então, a gente dá um espacinho para não ficar, fica muito mais bonitinho, pelo menos eu penso assim, né? Quando a gente tem, ó, depois desse conjunto cifra, texto, dá um espacinho, cifra, texto, dá um espacinho. Mas se você quiser zerar, então esse acorde aqui iria ficar logo na linha, logo aqui abaixo, né? Você ganha espaço e perde um pouco de, digamos, qualidade aí no visual da sua página cifrada. Quer dizer, qualidade também é uma coisa nesse sentido aqui, é um pouco subjetivo, porque aí é uma questão assim, de gosto, né? Porque, por exemplo, se você acha que é totalmente normal, né? Que é interessante ele vir aqui uma linha após a outra, como é no editor aqui, ó. Aqui voltar no editor, olha lá. Eu acho que fica um pouco ruim, né? Você tem essa linha, logo em seguida você tem a linha de, no caso, acordes. Eu acho legal, eu acho que melhora a leitura, esse espacinho que a gente dá, né? Então eu acho que fica bem mais interessante e a gente deixou configurado ali naqueles 6 milímetros ali. Você pode aumentar ou então diminuir a gosto aí do freguês, certo? Vamos agora para a segunda aba aqui, né, da configuração. A gente tem esse primeiro item aí, que é utilizar subscrito e sobrescrito nos acordes, né? Então ele já vem marcado como default. A gente pode ver nessa cifra aqui de passarinho, vou só deixar ela só marcada então. Aqui, ó, pegando essa cifra aqui de passarinho, a gente tem um Mi bemol com sétima, com quarto e nono. Então, ó, a gente tem o sobrescrito e o subscrito, né? Então ele faz, embora a gente entrando lá na cifra, ele está EB7, né? Aí entre parênteses está 4/9. Então ele tira a barrinha lá e ele põe o 4 em cima e o 9 embaixo. Você tem esse trecho aqui, por exemplo, o ó, você tem um acorde com sétima, 4/9, né? Então você vê que o que ele faz é muito interessante. Ele põe o 4 em cima, né? O 9 no caso embaixo. Se você desmarcar o subscrito, ele vai ficar exatamente do jeito que está escrito aqui. Ele não vai se preocupar em tentar montar isso aí para você, tá? Então tem mais esse parâmetro. Tem aqui linha da pestana com bolinhas nas notas. É porque é o seguinte, isso aqui tá, ele já vinha até com um padrão que diz marcado, é porque o cifraço na versão 2.3, né, o jeito dele montar, no caso pestana, ele não traçava aquela reta igual é hoje, né? Ficava uma reta com bolinhas no meio da pestana, né? Agora não, agora ele traça só a pestana, inclusive com aquela setinha, né?
Então, se você marcar aqui, ele volta a ser do jeito anterior, como era o cifraço lá na versão 2.3. Então, a gente deixa ele desmarcado, porque a gente acredita que ficou bem mais interessante, né, com essa nova pestana. Mas você pode aqui marcar aqui e ver se você gostava mais do jeito que era antes. Então, você pode marcar, né, aqui essa opção. A opção seguinte, inverter braço na hora de tocar a tablatura. É o seguinte, a tablatura nossa, né, estou entrando aqui naquela tablatura que eu tinha aqui de tempo perdido, né, vamos entrar aqui, né, na tablatura, né, original, né, a gente tem aqui as cordas mais finas em cima, né, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Né? E aí, assim, esse é o padrão de mercado. Né? Eu, particularmente, né, e assim, como a gente até colocou essa opção de dar o play, no caso tablatura, né, eu gosto muito, eu acho muito mais natural ver as cordas graves em cima. Então, o que eu fiz? Marcando aquela opção, na hora de você dar o play, no caso tablatura, em vez dele ficar tocando ela de cabeça para baixo, que eu sempre achei muito estranho, opinião pessoal, então, em vez de ela tocar, né, dessa forma, do jeito que o braço está, na hora de tocar, o que eu faço? Eu passo a primeira casa para o lado de cá e ponho as notas graves em cima. Né? Eu acho que soa mais natural, porque se você olhar para uma pessoa tocando, você não vai ver as cordas de cabeça para baixo. Eu nunca gostei muito desse padrão, no caso tablatura. Outro dia eu até assisti um vídeo falando que tinha uma tablatura que era uma tablatura italiana. Ela era do jeito que eu penso, as cordas graves em cima, e a francesa que era dessa forma. E aí eu não sei por que adotaram esse padrão francês aí, né? Então, se você quiser deixar tocando, né, do jeito tradicional, eu até deveria ter feito isso ali, já deixado o default, né, para ele não inverter aqui na hora de tocar. Né? Então, aqui, ó, se eu mandar, por exemplo, tocar aqui, ele vai no caso inverter, tá vendo? E aí ele vai tocando as notas. Eu vou parar aqui. Então, se você quer que toque mesmo dessa forma, né, com mis, aqui as notas agudas em cima, é só você desmarcar aquela, no caso, opção. E aí, antes de desmarcar aqui essa opção, eu quero fazer o seguinte, para explicar a de baixo, que tem tudo a ver com essa aqui. Então, aqui a gente pode configurar também se... Na hora que ele vai mostrar no preview, se você quer ver a tablatura invertida, ou seja, a sexta corda em cima, por exemplo, né? As mais graves em cima, ou se você quer deixar ver no padrão mesmo de mercado. Vamos então marcar aqui, para a gente ver ele. Então, aí vai ficar invertido na hora de tocar e invertido na hora de ver ela lá na nossa página lá de preview. Vamos então lá na música. Então, vamos aqui no tempo perdido aqui, ó. Vamos entrar nela. Aí só carrega ela, fica mais fácil também. Aqui, ó, se você ver aqui, ó, agora que nós temos o Mi, pensando aqui no violão, né? A corda grave está em cima, ó. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Então aqui eu estou vendo aqui, na visão das cordas graves em cima, da grave para aguda. Eu gosto mais desse padrão, que é como se uma pessoa estivesse tocando para mim, né? Mas aí, então você pode ver ela também aqui assim na hora de montar o preview, que ó, bacaninha que fica, certo? Ou do jeito tradicional, que é com as cordas agudas em cima. Vamos lá na configuração, vou desmarcar aqui tanto para executar, né, para dar o play, quanto para mostrar a tablatura lá. Vou então voltar aqui, vou dar o preview novamente, ó.
Agora não, agora você tem o jeito tradicional, que é as cordas agudas em cima. Ó. Então você está vendo aqui o instrumento de baixo para cima, né? O Mi agudo aqui do violão, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Então a gente está indo do agudo para o grave. Então, quer dizer, você pode fazer aí, né? Você tem essa flexibilidade, né? Fica então a gosto aí de vocês. Vamos então para outra configuração agora. Então aqui ele já foi. Vamos na aparência da cifra. Essa aqui é muito interessante, né? Porque você pode configurar aqui a aparência aqui da sua cifra. Você vê aqui, ó. Eu assim gostei bastante quando eu estava desenvolvendo essa versão. Eu estava usando aqui um fundo assim, um amarelinho bem assim clarinho. Então estava diferente, aí as cordas pretas e tal. Aí eu criei essa configuração, né? Aí eu montei essa configuração meio com a tonalidade, né, azul, pegando um azul clarinho de fundo. Aqui as cordas, né? Não existia isso na versão 2.3, né? As cordas eram sempre pretas, né? E agora você tem uma flexibilidade maior aqui para você poder, né? Montar ela do jeito que você quer, né? Então vamos aqui fazer uma brincadeira. Eu vou pegar o fundo aqui, ó. Então a gente tem o nome do acorde. Vamos aqui pensar no fundo primeiro. Então, em vez de fazer ela com esse padrão aqui de azul clarinho, vamos então fazer, eu usava um amarelo, que era o light yellow. Então eu vou marcar aqui na cor de fundo, ó. Cor de fundo, light yellow. Tá vendo? Aqui você vai brincando aqui com essas cores aqui. Então, ele já fica esse fundo light yellow. Aí eu vou trocar, né? Então, aqui as cordas aqui eu vou pôr numa outra cor. Vamos aqui pensar numa corzinha aqui, ó. Amarelo, por exemplo, combina com marrom. Vamos aqui. Pode ser amarelo com preto, também fica ótimo. Né? Então, pegar uma cor escura, mais escura aqui para as cordas, né? Então, vamos aqui pensar aqui, ó. Vamos dizer que você quer colocar, por exemplo, um marronzinho. Então, vamos pegar a cor da corda. Vamos aqui pegar alguma tonalidade aqui de marrom. Já está ficando interessante também. Um marronzinho, pode ser o preto também, sempre combinou muito bem amarelo com preto, né? Vamos então deixar o seguinte. Aí você já definiu aqui as cordas, né? Então, número aqui da primeira casa aqui, ó. Cor do número da, no caso, primeira casa, eu vou deixar no vermelho mesmo. Tá? Fica esse vermelhinho aqui. Vou colocar agora o nome da nota aqui, ó. Em cima aqui. A gente pode deixar a cor do nome da nota. Aí você vai lá e escolhe uma outra cor. Lá, vou pegar esse índico aqui. Aí esses nome das notas embaixo. Vamos supor que essas notas aqui eu vou pôr um vermelhinho aqui. Tem um aqui que é um índigo, alguma coisa. Não, tem um interessante aqui. Um tom de vermelho aqui. Lá. Vamos aqui pegar, por exemplo, o nome da pintura, cor, nome da nota. Ó. Vou jogar esse crisbom aqui. Vou deixar aqui o cor da nota aqui do intervalo, tá legal. Agora vamos ver como é que nós vamos querer pintar aqui, ó, a nota, né? Vai ser a pestana e as notas aqui, ó. Lá, vamos dizer que a gente quer o preto. Pode ser preto mesmo, né? Então, sim, dá para você fazer diversas combinações. Então, você tem cor da nota
cor do nome do acorde é para pintar isso aqui. O número da primeira casa é esse elemento aqui. Cor da corda, né? As cordas aqui do instrumento. E você vê que eu fui mexendo aqui. Quando você define cor da corda, seria a cor das teclas do teclado. Olha que legal. Bem legal, né? Então você está configurando para os dois instrumentos, né? A gente manteve o mesmo padrão, né? Da cifra para os dois instrumentos. O que vai diferenciar aqui para o teclado, por exemplo, é essa opção aqui de cor da nota mão esquerda, cor da nota mão direita, né? Que eu posso aqui definir aqui essas cores aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, cor da nota mão esquerda, se eu quiser que seja esse violeta aqui, e o da mão direita, sei lá, vai ser esse aqui, ó, coral, por exemplo, né? Então você vai brincando aí, pode ser esse dark cyan, por exemplo, né? Então, fora isso, os outros parâmetros são comuns para os dois instrumentos. Então a corda aqui, que as casas, e no caso cordas do violão, por exemplo, aí dos instrumentos aqui de corda, seria as linhas aqui que ele monta aqui a nossa tecla do teclado, ok? Então, basicamente, aqui você não precisa salvar. Você mexeu aqui, ele já está salvando tudo, tá? Então, se eu vier agora para cá, vamos lá na música. Eu vou recarregar ela aqui, ó. Deixa eu fechar ela aqui. Na hora que eu recarregar de novo, ele já vai fazer, já vai montar aqui a nova, gostando aqui na minha nova configuração, né? Então você pode fazer configurações aí que possam ficar bem interessantes, né? Essa aqui que eu fiz nem ficou boa, né? Mas a ideia é só explicar o recurso mesmo. E na hora que for ver o preview aqui, ó, ele já vai estar nesse novo padrão que você montou aí, né? Bem, aí a gente também colocou um botãozinho aqui, ó, que é para você restaurar, né, para a configuração original. Então você desistiu, vou voltar para outra configuração, pronto, aí você já está de novo com a sua configuração original, tá? A gente pôs esse botão aí para dar uma facilitada aí, que aí você pode fazer os seus testes. Não gostar, deixa eu pôr do jeito que estava mesmo. Então ele voltou para a configuração original, tá ok? Agora nós vamos aqui para um assunto que é bem interessante, que é em relação à base de dados, tá? A base de dados, né? Primeira coisa é o seguinte, a gente mostra aqui, ó, a localização da onde fica a sua base de dados. Então, todos esses dados aqui, eles ficam guardados nesse arquivinho aqui, tá? Então, esse banco de dados, né, nesse caminho aqui, ó, é onde, quando você instala o Cifrácio, todos os seus dados estão aí nessa localização, ok? Inclusive, quando a gente fecha o Cifrácio, a gente faz uma cópia. Toda vez que eu fecho, no caso, a aplicação, o Cifrácio ele cria dentro do documentos essa pasta aqui, Cifrácio Backup. Então, ó, ele está guardando aí o Cifrácio, aí uma backup aí da base de dados, tá ok? Então é interessante porque é uma segurança a mais, né? Então, às vezes, se acontecer alguma coisa aí nessa pasta, né? Então aí você tem uma cópia, tá? Mas tem uma coisa muito mais interessante do que isso, tá? Vamos lá voltar nessa configuração. Então é o seguinte, então aqui você tem o caminho da base de dados atual.
e a gente criou a possibilidade de você poder configurar mais de uma base de dados do Cifrácio aqui. Ah, mas para que a gente faria isso? Bem, uma primeira sugestão que eu tenho seria a gente configurar no nosso OneDrive, né, que tem no Windows, né, que o OneDrive é um serviço, a maioria de vocês pelo menos ouviu falar, já deve ter ouvido falar, né, é o serviço de nuvem da Microsoft, muito semelhante ao Google Drive, que talvez seja até mais conhecido, né, do que o OneDrive. Então, o que ele faz? Você pode guardar arquivos, né, e eles ficam guardados na nuvem da Microsoft. Então, geralmente, aí, se você tem pelo menos o Windows 10 para frente, né, 10 ou 11, né, já vem tudo configuradinho e tudo. O 7 eu não tenho certeza. Mas eu acho que dá para, se não vier, eu acho que dá para instalar lá e tal, adicionalmente. Mas esse serviço é muito legal porque é o seguinte, qual que é a ideia, né? Eu acho bem interessante a gente criar, apontar, né, a base de dados do Cifrácio, certo? Para o OneDrive. Por quê? Porque aí a gente poderia, né, estar salvando os nossos dados, né, na nuvem da Microsoft diretamente, né? Então, quer dizer, se der uma zebra na sua máquina aí, seu HD foi, né, deu lá um pau no seu HD, você vai ter que formatar a máquina. Então, assim, alguma coisa que pode ter acontecido de ruim com o seu disco, você não vai perder, porque a base de dados vai estar na nuvem da Microsoft, dentro do OneDrive. E mais que isso, tá? Vamos supor, né, eu tenho aí liberado mais uma licença aí do Cifrácio, né? Às vezes é muito comum, a pessoa tem um notebook e um desktop, né? Ou ela usa lá no computador dela em casa e lá e num outro local, sei lá, no escritório. Eu tenho um aluno, por exemplo, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem uma escola de música, ele usa o Cifrácio. Então ele gostaria de estar acessando os dados, né, da casa dele e também na escola de música. E aí a ideia é o quê? Como o OneDrive ele mantém uma sincronização, certo? Do arquivo que você põe lá, né? E você pode manter sempre o arquivo no dispositivo e na nuvem. A gente vai mostrar que tem uma configuração. Então, qual que é a ideia, né? A ideia é, em vez de você trabalha, por exemplo, lá na escola de música. Eu vou mexer em casa. Então, vou fazer uma cópia dessa base de dados, vou copiar lá para a máquina lá de casa, mexer. Aí pego lá de casa, trago, copio de novo para a escola. Então, isso aí é um negócio meio custoso, né? Meio chato de estar fazendo. Então, em vez de você fazer isso, você configura, então, né, para usar o OneDrive, tanto na sua casa quanto na escola de música, nesse exemplo aí. E aí vocês não precisam de ficar copiando, porque o Cifrácio iria estar acessando a mesma base de dados, né? Tanto lá, nesse caso aí, na casa dele, ele vai lá, trabalhou, está atualizando a base de dados que está na nuvem, né? Que está no OneDrive. Aí chegou em casa,
está acessando esses dados atualizados, trabalhou, volta para a escola, está lá tudo o que você fez em casa. Por quê? Porque está apontando para uma base de dados única, que está, né, na verdade, ela está na nuvem do OneDrive. Ok? Então, é uma ideia que é bem interessante, tá? Então, nós vamos aqui fazer uma configuração dessa. Ó. Então, a gente tem aqui, por exemplo, aqui, né? Então, toda vez que instala o Cifrácio, né, o caminho default dela é na pasta Users, nome aqui do seu usuário, aqui está Leonardo, porque né, é a minha máquina. Na sua máquina, você tem uma pasta Users lá, talvez com seu nome também aqui. Então, você vai lá na pasta Users, né? O Cifrácio já faz isso. Na hora que ele instala, ele acha essa pasta aqui e já instala aqui o Cifrácio aí para você. Então, se você quiser saber aonde que o Cifrácio instalou, só você olhar aqui, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma base aqui de dados nova, um caminho, né? Então, nós vamos aqui, ó, botãozinho mais. Eu vou pôr aqui o OneDrive, só para você saber do que se trata. Geralmente aqui, ó, o caminho dos arquivos do OneDrive é CUSERS, né? Seu nome aqui no caso, Leonardo. É só você olhar aqui, ó, CUSERS, qual que é o nome que está aqui. Pronto, você já tem, e barra OneDrive. E aí nós vamos fazer o seguinte, qual que é o mais seguro fazer isso aí? A gente vai pegar aqui, ó, a gente tem o OneDrive aqui, ó, OneDrive. Eu aconselho você vir no OneDrive e criar uma pasta Cifrácio, né, para separar das outras coisas. Então você vem lá, cria uma nova pasta, põe lá Cifrácio. E aí a ideia é o que? Você vai pegar o Cifrácio, aí eu vou vir aqui, olha lá, Ctrl C nesse caminho aqui e vou colar no Cifrácio. Então direito, paste. Aí como o nome da base de dados é sempre esse padrão, cifrácio.db. Aqui o nome dela aqui, cifrácio.db. Ok. Aí nós temos o seguinte, você tem esse campinho aqui que é o corrente, tá? Então, corrente é a hora que o Cifrácio logar, para onde que o Cifrácio vai? Ele vai para qual base de dados, certo? Então, eu vou marcar ela como corrente, porque eu quero que na hora que o Cifrácio entrar, que ele esteja acessando a base de dados essa aqui. Vou salvar aqui, vou voltar nessa base aqui original e vou tirar e vou desmarcar ela, não é mais a base corrente. A base corrente vai ser agora a do OneDrive. Então ficou assim, ó. A do OneDrive vai ser a que eu vou estar usando e essa aqui não é a corrente mais. Mas essa base de dados, ela vai continuar sendo usada para uma coisa. Porque é nessa base aqui de dados que ele guarda os caminhos, né? Essa configuração que a gente está fazendo, ela fica salva sempre aqui na base de dados original. Então, na hora que você loga no Cifrácio, o Cifrácio primeiro entra na base de dados original, aí ele vai verificar quem que é a base corrente. Se não for essa aqui, ele vai logar na base de dados corrente e a partir daí você está trabalhando com a base de dados corrente, né? Entendeu? Então, beleza. Só que aqui a gente definiu o caminho, mas essa base aqui de dados aqui, ela não foi criada. Você só colocou qual que é o caminho. Então, você tem que fazer o seguinte, ó. Você vai vir novamente aqui. Aí você vai vir
No caminho, aonde é a base de dados aqui do Cifrácio, ó, esse aqui, ó, corrente, ó. Então lá, users, aí você vai olhar aqui o nome que está aqui, provavelmente é o seu nome. appdata, local, Cifrácio, então você vai lá, você vai copiar ela e vai jogar no seu OneDrive. Certo? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui. Vamos lá. Vou vir em C, users. Cadê os seus usuários? Vou procurar aqui Leonardo. Tem que ter um appdata aqui. appdata local Cifrácio. Tá aqui, ó, você vai pegar essa base aqui de dados e vai copiar ela, tá? Eu até sugiro fazer essa, no caso, operação. Vamos fechar o Cifrácio, né? Porque nós vamos fazer uma cópia aqui numa base de dados que está aberta. Mas por segurança mesmo, ó, eu vou fechar o programa, tá? Vou copiar. Vou dar um copy aqui, ó. Vou copiar para onde? Lá para o meu OneDrive. Então, vou lá no meu OneDrive, que eu acabei de criar. Cadê o meu OneDrive aqui, ó? Cifrácio. Aqui é porque eu já estava com ela aqui. Então, eu viria aqui, que eu já tinha feito isso antes. Tum, colar. Né? Ela ia estar vazia. Tum, colar. Aí você já vai ter essa base aqui. Aí você vai fazer mais uma coisinha aqui, ó. Você vai vir aqui e vai marcar isso aqui, ó, sempre manter neste dispositivo. Isso aí, você está informando para o OneDrive o seguinte, olha, ok, quando você joga esse arquivo aí, você, na verdade, você está jogando ele dentro da nuvem da Microsoft. Então, ele não está na sua máquina, ele está lá. Mas, a gente quer fazer uma configuração que é o seguinte, que o OneDrive permite essa configuração. Você clica aí no sempre manter neste dispositivo, porque ele vai ficar sincronizando. Ele guarda na nuvem, mas ele vai ter sempre uma cópia no seu dispositivo, que no caso aqui o dispositivo nosso, né, é o nosso computador aí na pastinha do OneDrive. Então ele pega o da nuvem, guarda aí. Então, o primeiro benefício disso é você estar usando uma base de dados, né, que não está mais, quer dizer, todas as suas músicas, tudo vai estar lá guardado na nuvem da Microsoft. Se der um pane na sua máquina, você perder tudo, tiver que formatar, não sei o que, ó, sua base de dados está lá na nuvem da Microsoft, você não perdeu os seus dados. Só de você fazer isso, eu creio que já é um benefício muito bacana, certo? Então vai te dar uma segurança para você não perder os seus dados. Aí você pode reinstalar o Cifrácio, porque se você reinstalar o Cifrácio, ele vai jogar uma base de dados lá, né? Que vai ser uma base de dados do zero lá. Então, mas aí você tem ela ali na nuvem, aí basta você configurar de novo para lá o caminho, porque se você reinstalar o Cifrácio, ele vai jogar uma base zerada, você tem que fazer essa configuração de novo, criar, né, lá essa configuração, pronto, vai estar acessando a sua base que já está na nuvem, se você não perdeu nada. Então eu acho bem interessante isso, acho um diferencial a gente ter essa configuração. E mais, né, se você tiver instalado o Cifrácio, né, na sua máquina aqui, e outra lá no seu serviço, né,
Aí você tem que fazer essa mesma configuração. Você não vai precisar de copiar o banco de dados para a nuvem, porque você já copiou aqui. Então você só vai configurar essa mesma configuração que você montou, você vai fazer lá na sua outra máquina. Feito isso, eu abri o Cifraço novamente, simplesmente abri. E você pode ver aqui agora ó, que ele não está apontando mais para aquele caminho Usas Leonardo, app data, não. Agora ele está apontando para para a base de dados, né, que está lá no OneDrive. Então, o Cifraço faz exatamente isso. Na hora que eu abro o Cifraço, ele vai lá no app local, né, lá na base de dados original ali. Então você sempre você continua tendo a sua base de dados, né, local lá, certo? Se você quiser, você pode até criar músicas lá, você pode ficar com duas bases de dados, né? Mas agora os dados, né, você vai ficar salvando, né, na sua base de dados no OneDrive, né? Então aqui, ó, se eu ver aqui, ó, tá até mostrando lá, olha lá. Então a base de dados atual, né, eu estou na base de dados do SkyDrive, do OneDrive, né? Então aqui todas as músicas agora que eu ficar trabalhando aqui, eu vou estar salvando diretamente na nuvem. É muito interessante essa ideia. Então a ideia é, aí na hora que você for para outra máquina, a ideia é que você vai lá, você vai configurar novamente. Se não apareceu, no caso, o OneDrive aqui, não vai porque você vai ter instalado, você vai instalar o Cifraço na outra máquina, não vai ter essa configuração do OneDrive, você vai seguir aqueles passos iguaizinhos a gente seguiu, cria ela aqui, faz tudo o que a gente fez. O único passo que você não vai fazer é copiar base de dados para dentro do OneDrive, porque ela já está lá, certo? Então você vai só criar e configurar aqui, configurou, acabou. Você vai configurar igualzinho, né? Você vai lá, segue os mesmos passos aqui do vídeo, vai lá no Windows Explorer, copia o caminho, faz tudo igualzinho a gente fez. Agora, uma observação muito importante, tá? Para quem for usar assim, que tem essas duas instalações para acessar a mesma base de dados, isso não é recomendável você colocar um monte de gente usando a sua base de dados, porque a ideia é o quê? Não é um acesso multiusuário. É aquele acesso, o Cifraço, essa versão desktop, ela não foi feita para ser uma versão multiusuário, ou seja, vários usuários ao mesmo tempo acessando a base de dados. Não. A ideia aqui é que, olha, eu tenho Cifraço, eu uso em mais de um local, né? Não ao mesmo tempo. Estou aqui trabalhando num local, fechei, vou para o outro local e vou trabalhar mais um pouco. Fechei e volto, né? Então, foi feita para você, monousuário, um usuário só, estar trabalhando em locais diferentes, mas não você pegar, colocar no tanto de máquina, pôr para outras pessoas usar. Não é. A ideia não é essa. A ideia, né? Você pode até danificar a sua base de dados, porque não foi feito para isso, né? Então, a ideia aqui é que você possa você usar um usuário só, que é você usar isso aí, tá? Nesses dois locais aí, ok? Então é isso, a gente conseguiu cobrir aqui, né, todas essas opções de, no caso, configuração, né? Então a gente vai estar sempre aí soltando, né, vídeos, porque a gente vai também soltando algumas melhorias e a gente vai colocando, né,
mais vídeos aí. Por exemplo, o próximo vídeo aqui tem uma melhoria que a gente fez no teclado, que é você poder, vamos voltar aqui na aparência aqui da cifra, né? É você poder definir quantas notas, né, vão ser para a mão esquerda. Aí o usuário ele vai poder definir, sei lá, que tem 2 notas aqui, mais 3 aqui. Se eu quiser que aqui seja uma nota só para a mão esquerda, lá para aquele acorde você pode fazer isso. Mas aí nós vamos deixar para esse próximo vídeo aí, tá? Um grande abraço, espero que vocês estejam gostando aí dos tutoriais e que esteja ajudando aí bastante. Grande abraço, fique com Deus. Ok? Então é muito interessante e vamos ver aqui.